Já estamos ao vivo aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vocês estão nos ouvindo? Tudo certo aí do lado de vocês? Boa noite. Tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Bom, mantendo o horário aqui, né, das 18 horas, como sendo uma turma um pouco mais rápida, eu vou iniciar aqui dando boas-vindas, né, a todos aqui presentes, né, todos e todas presentes. Essa é a nossa primeira live, né, do programa de capacitação em eficiência energética, e que a gente chama, né, de programa de CPFL nas universidades. Então, para nós aqui, estamos realizando um marco, né, agora, com essa live. Então, essa é a primeira de 7 que vamos ter, e vamos estar divulgando para vocês aí os links, né, também todos os insights possíveis durante essas 7 lives que vão ter entre esse mês de julho e também as primeiras semanas ali de agosto, tá? Essa primeira live ela foi pensada para ajudar vocês da melhor forma possível, então nada melhor que começar, né, falando como que você estrutura um projeto de eficiência energética. Estamos aqui com nada menos que o Sigoli, né, o especialista aí em projetos de eficiência energética, como primeiro, né, tá falando na live aqui conosco. Sigoli que tem uma vasta experiência aí, vocês que acompanharam os videocasts também conhecem, né? O Sigoli teve muitas participações em projetos de eficiência energética, já trabalhou também no setor de energia, com projetos de eficiência energética há muito tempo, então ele pode estar falando um pouco da história aí durante a apresentação dele, mas trouxemos aí ele para estar dando esse pontapé inicial, ensiná-los, né, mostrar para vocês na prática como é que funciona a estruturação de um projeto de eficiência energética. Não só ele, mas também temos aqui uma equipe inteira por trás disponível, tem eu aqui, tem o Atair também, que faz parte do projeto, além do Sigoli, tá? Que vai estar ajudando vocês aí durante toda essa estruturação. Eu e o Atair vocês conhecem, né, pelas visitas às universidades, alguns alunos também nos conhecem, participamos também de alguns vídeos, tanto das videoaulas que tem lá. O Atair aí é o responsável dos kits, então todas as aulas de kit lá, ele que é o responsável, né? Então, outro especialista voltado. E aí, só para agradecer, né, vocês, professores líderes também, que estão acompanhando de perto suas equipes. Então, vou passar aqui a palavra para o Sigoli, tá? Que aí o Sigoli vai começar a aula com vocês. Fiquem atentos ao chat, tá? A gente pode estar interagindo com vocês. E eu também vou estar aqui responsável, caso vocês não consigam abrir o microfone aí para estar falando, expondo alguma dúvida, e eu vou estar responsável aqui de pegar a mensagem e levar para o Sigoli, para ele responder vocês aí e que não saiam com nenhuma dúvida, tá? Fiquem à vontade para responder, não só sobre o conteúdo que o Sigoli está falando aqui, mas também com relação ao projeto de vocês aí que vocês estão elaborando, tá bom? Então, aproveitem bem e vai lá, Sigoli. Legal. Boa aula. Legal. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença, pela disponibilização de tempo. Vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre a questão de que é estruturar um projeto de eficiência energética, né, dentro desse programa de capacitação em eficiência energética promovido pela CPFL Piratininga, né? Na verdade, né, a questão Opa. De um projeto de eficiência energética, na verdade, ele se dá dentro de um princípio de gestão e gerenciamento energético. Fazer um projeto de os especialistas, as pessoas que atuam nesse setor, né? Ou as empresas especializadas em conservação de energias, as famosas ESCOs, elas buscam primeiro fazer não adotar, né, mas buscar, né, o relacionamento com as empresas a partir de um gerenciamento energético, que requer aí um pleno conhecimento dos sistemas consumidores de energia, dos hábitos de utilização aí que a gente caracteriza como regime de operação, né, dos requisitos de compra dos insumos energéticos, né, porque dependendo do insumo energético que a gente utiliza dentro das instalações, ela tem um resultado, ela tem uma performance, ela tem
um resultado aí, em termos de performance, em termos de eficiência. E principalmente, né, da convivência, da experiência do corpo técnico que convive sistematicamente com uma determinada unidade consumidora. Então, quando a gente vai fazer um projeto de eficiência energética, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com a turma que trabalha naquela unidade consumidora, o pessoal do chão de fábrica, como é que as coisas se comportam, né, e para que a gente possa entender, né, como que aquela unidade consumidora ela opera no seu dia a dia, né? E nada mais importante, né, de falar com as pessoas que efetivamente estão lá dentro da unidade consumidoras para elas poderem passarem o seu sentimento, porque elas conhecem o dia a dia da empresa, elas conhecem os problemas, elas conhecem onde tem condições aí da gente ter algum ganho energético a partir da elaboração de um projeto de eficiência energética. Então, o primeiro passo consiste em conhecer como os insumos energéticos são consumidos, né? Então, você falando de energia elétrica, né, então, ele é consumido nos seus diversos usos finais de energia. Seja sistemas de iluminação, força motriz, climatização, refrigeração e outros usos, e também em processos, né? Depende da natureza e da tipologia daquela unidade consumidora, né? Se você pegar, indo aí para o ambiente de vocês, que é um ambiente de um prédio, que na verdade é um prédio que presta um serviço, né? Um serviço de educação. Então, vamos dizer, os prédios, né, comerciais e de prestação de serviço, normalmente eles têm uma característica predominantemente com sistemas de iluminação e sistemas de climatização. E outros usos, né, também de força motriz, mas numa menor porcentagem. Então, sabendo como eles são consumidos e acompanhar os custos de consumo de energia por produto e ou serviço produzido, já é o ponto de partida, é o primeiro passo para que a gente possa elaborar uma auditoria energética ou um diagnóstico energético. E essa auditoria, dependendo do grau de profundidade, o grau de comprometimento que se tem no levantamento dessas informações, a gente consegue, em média, aí, reduções a 30% dos custos com energia. Quando a gente está falando do custo da energia, a gente está falando do custo operacional, né? A gente está trazendo aí competitividade para as empresas, está trazendo uma melhor utilização, né, dos recursos dos insumos energéticos. Bom, então, a eficiência energética nada mais é que um procedimento que tem por finalidade reduzir o consumo de energia elétrica e outros insumos energéticos necessários para a realização de um determinado trabalho. Então, o que a gente chama de trabalho, né, vamos dizer, é a questão, vamos dizer, iluminação nada mais é que a conversão de energia elétrica em fonte luminosa. Então, vamos dizer, aquela energia elétrica se transformou em luz e aquela quantidade de luz, ela tem que entregar, né, aquele sistema tem que entregar uma quantidade de luz, né, que possa fazer com que as atividades dentro daquela indústria, daquela empresa, elas possam ser realizadas. Portanto, obter eficiência energética significa utilizar os processos e equipamentos capazes de reduzir o desperdício no consumo de energia elétrica, tanto na produção de bens como na prestação de serviços, como eu fiz referência à questão aí de um prédio da Universidade de Coisas de Estudo. A prestação de serviço é uma prestação de serviço no setor educacional, né? Então tem que entregar lá as coisas, vamos dizer. E para que eles possam entregar aquilo com qualidade e com eficiência, tem que ter uma boa iluminação, tem que ter uma boa climatização, a utilização dos insumos energéticos tem que trazer esse conceito. Então, quando a gente vai fazer um projeto de eficiência energética, né, então não pode se negligenciar, né, as questões das normas técnicas, né, falando em iluminação,
a sala de aula tem que ter uma iluminação adequada com o que ela se propõe a fazer, que é passar, né, informações dentro do aspecto lá dando informações para vocês, dando aula, e vocês não podem fazer aquilo num ambiente que não seja adequado, né? Então, quando você faz um projeto de eficiência energética, você tem que também se preocupar, né, que aquele projeto ele não vai prejudicar a qualidade e nem a segurança dos usuários. Então, vamos dizer, nem não é questão, vamos reduzir o consumo de energia a qualquer custo. Não, não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que avaliar o que tem hoje de equipamentos, se existem equipamentos mais eficientes, mas que entregam a mesma quantidade de luz, né, ou quantidade melhor, né, de iluminação nesse novo equipamento. Então, a gestão e análise energética, ele é conhecer as informações dos fluxos de energia, as regras do setor, os contratos de fornecimento e as ações que afetam os processos e as atividades consumidoras de energia, gerando produtos e serviços mensuráveis e possibilidades de economia. Então, conhecendo esses fluxos, né, essas regras, esses contratos, a gente consegue elaborar um projeto de eficiência energética a partir de acompanhamento de indicadores de controle, né? Consumo de energia, custos específicos, preços médios, valores contratados, registrados e faturados, fatores de utilização dos equipamentos ou da instalação. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né, que um dos principais aspectos, quando você começa a fazer a questão do gerenciamento de energia, é você se aprofundar e se debruçar sobre a questão da fatura de energia. Ali você consegue medir indicadores de controle, indicar correções, auxiliar na contratação de melhoria, engajar e capacitar os usuários. Com a conta de energia, não é a pessoa simplesmente olhar o valor a pagar, ela tem que entender todos os componentes que compõem aquela conta de energia. Seja na residência, né? Normalmente as pessoas, quando recebem a conta na fatura, olha lá o que tem a pagar. Mas se vocês olharem um pouquinho, com um pouco mais de cuidado, vocês vão verificar que dentro da conta ali tem um histórico de consumo, tem o valor, né, que foi atribuído de tarifa de energia, tem a tarifa de transporte, tem os encargos setoriais, tem os impostos, tem tudo ali dentro da conta, né? E quando você pega uma conta de média e alta tensão, esse detalhamento é muito maior, porque tem outros componentes que acabam sendo colocados naquela fatura, né? Que são componentes que determinam, né, o acompanhamento e como está se performando, né, a utilização de energia daquela unidade consumidora. Então, entrando no que você fala, o que a gente está falando de ponto de entrega, né? Ponto de entrega, o que é? A conexão do sistema elétrico da concessionária com a unidade consumidora. Eu coloquei esse negócio de ponto de entrega simplesmente para diferenciar, vamos dizer, a responsabilidade da concessionária é até o ponto de entrega. A partir dali, né, vai ter uma conexão elétrica, né, com uma cabine primária, depende da tensão de fornecimento, vai ter um medidor que vai registrar tudo o que acontece dentro da unidade consumidora. E essa unidade consumidora ela pode estar dentro do grupo B, que é baixa tensão, com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kW, né, que são tarifas monôminas. Né? O que a gente está falando? É uma tarifa que a gente só é cobrado a questão do consumo. Não existe nenhum outro componente lá dentro que não seja consumo. Quando você vai para o grupo A, o fornecimento é em tensão igual ou superior a 2,3 kW. A gente está falando de tarifas binômias. Né? O que são tarifas binômias? O cliente do grupo A ele celebra com a distribuidora local um monte de contratos de fornecimento, seja de uso, na qual tem basicamente dois componentes. Tem o componente que é
a demanda e o componente do consumo. E o que é o consumo de energia? As pessoas falam muito, às vezes eu estou falando algumas coisas que vocês já sabem de carteirinha o que é, mas é só para a gente relembrar e ficar tudo na mesma faixa de rolamento. Então, energia consumida no intervalo de tempo. Trata-se da potência multiplicada pelo número de horas, resultando uma quantidade em watt-horas. Então, quando a gente dá palestra aí para o público em geral, né, pessoal, a gente faz aquela perguntinha básica, né, o que consome mais, né, pessoal, 110, 220, a gente fala, não tem nada a ver, né, isso aí com consumo, e sim a questão da potência dos equipamentos. Então, a potência, o que é? O equipamento, uma lâmpada tem uma potência de 100 watts, né, quanto que ela consome? Ela não consome nada se ela estiver desligada, à medida que ela é ligada, né, se ela ficar ligada durante um período de 1 hora, ela vai consumir 100 watts-horas. E a demanda é a média das potências elétricas ativas ou reativas. Aí já entrou outro componente de questão de energia, potência ativa, potência reativa, e os clientes do grupo A devem contratar uma demanda expressa em quilowatt. Então, quando o dono lá da empresa ou a equipe técnica, né, vai falar, preciso fazer um contrato aí com a concessionária local. Então, depende do nível de tensão que ele vai estar ou da carga instalada, ele tem que contratar no grupo A. E aí ele tem que contratar uma demanda. Então, o que é a demanda? É o conjunto de equipamentos, né, que tem naquela unidade consumidora que vai determinar a quantidade de demanda que ele vai contratar. Se as pessoas vão fazer um projeto de eficiência energética e não observarem, né, que essa demanda ela pode ser reduzida, né, na medida que você vai colocar equipamentos mais eficientes e pressupõe que os equipamentos mais eficientes eles têm uma demanda, uma potência menor, né, se você não observar o contrato de fornecimento, você vai acabar pagando por uma demanda na qual você não está mais utilizando. Ou, na época que foi feita a contratação, se determinou uma demanda que, ao passar dos tempos, ela não é uma realidade mais. Então, vamos dizer, é um fator, né, que, sem fazer absolutamente nada, só fazer um ajuste no contrato de fornecimento, já se consegue alguma redução aí no custo daquele insumo. E a energia elétrica ativa é aquela que pode ser convertida em outra fonte de energia, que são os quilowatts-hora. E energia reativa é que circula em diversos campos elétricos e magnéticos sem produzir trabalho. Normalmente os motores precisam desse tipo de energia para o seu funcionamento. E aí vem naquela questão do fator de potência. Por que o fator de potência, né? É a força necessária para fazer funcionar máquinas e equipamentos elétricos de uma instalação elétrica, né? Então a energia é utilizada de duas formas distintas, como ativa e reativa. Aí a gente coloca, vocês já devem ter visto aí nas aulas de vocês, a gente usa muito a questão dessa representação gráfica aí, que é o copo de chopp, né? Então, o que é, né? Então, no chopp, né, tem a questão do líquido e tem a questão da espuma. Quanto mais espuma tiver, né, mais baixo vai ser o fator de potência. Então, o fator de potência igual a 100 ou igual a 1 indica que o aparelho elétrico, a instalação, utilizou toda a energia elétrica necessária, transformando em outras formas de energia. Então, eu falo, pô, tem que ter muita espuma? Não, tem que ter uma espuma, todo chopp tem que todo copo de chopp tem a sua espuma. E no questão do setor elétrico, o que vem a ser, né? Então, quando você tem uma instalação na qual ela tem um fator de potência abaixo de 0,92, a concessionária já começa a penalizar aquela instalação. Então, na hora que vocês vão fazer um projeto de eficiência energética, vocês estão olhando a conta de energia e vendo se já tem penalização, é porque aquela instalação ela está com baixo fator no caso de fator de potência, né? Então ela está com baixo fator de potência e ela já está sendo penalizada de partida porque ela está com os equipamentos que têm baixo fator de potência. Eu me lembro na época do racionamento, né, que entrou as questões das lâmpadas fluorescentes compactas, né? O fator de potência da lâmpada era 0,5, né?
Então, resolveram um problema, mas criaram outros problemas, né? Porque a concessionária também ela é penalizada com relação à questão do baixo fator de potência nas suas instalações elétricas. E quando o cliente faz com que isso seja gravado, né, então a legislação permite que a concessionária cobre uma multa, né? Mas as pessoas podem simplesmente pagar a multa ou, se não, corrigir o fator de potência. Então, quando vai fazer um projeto de eficiência energética, tem que olhar essa questão, se está tendo baixo fator de potência, se os equipamentos que vão ser substituídos aí no processo de eficiência energética são equipamentos de alta performance, mas também que são equipamentos que têm um alto fator de potência. Hoje, as lâmpadas de LED, elas têm um fator de potência quase igual a 1. Então, são lâmpadas que trazem uma eficiência energética e também elas têm um fator de potência alto, na qual a instalação vai performar de uma forma mais adequada. Caso contrário, tem que fazer correções de fator de potência, com instalação de banco de capacitor. Tem uma série de medidas que podem serem adotadas nesse sentido. E aí, quando a gente vai falar sobre tarifas, né? Então, tarifas, né, tem a modalidade tarifária, principalmente no grupo A. Tem uma série de cores, né? Então, modalidade tarifária horária verde, azul, e a convencional. Na baixa tensão tem a tarifa branca, tem a tarifa normal. Então, vamos dizer, o mais usual mesmo é que quando você está no grupo A, você tem tarifas diferenciadas, né? De consumo, no caso da verde, o consumo de energia de acordo com as horas de utilização do dia, assim como uma única tarifa de demanda de potência. Então, vamos dizer, se você estiver consumindo aquela energia com maior intensidade no horário de ponta, você vai automaticamente pagar um custo de energia superior do que se você tivesse utilizado essa mesma energia fora do horário de ponta. Aí remete uma questão, né, de fazer um ajuste na curva de carga. Então, se houver possibilidade de fazer deslocamento das cargas para os horários fora da ponta, já tem um ganho não só operacional, mas de custo, né? Quando você vai para a tarifa horária azul, ela é caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência. Então, vamos dizer, tem que contratar demanda ponta, demanda fora ponta, para que a gente possa administrar. E isso tudo tem toda a regulamentação da ANEEL que determina, né? Então, se a pessoa quer, fala, eu tenho isso aqui, essa carga instalada, vou utilizar dessa forma, então tem que fazer um estudo para saber qual que é a tarifa, qual modalidade tarifária melhor se adapta àquela unidade consumidora especificamente. E tudo isso daí é só um alerta para que as pessoas fiquem atentas. Se elas estiverem mal contratadas, estiverem com baixo fator de potência, estiverem com demanda de ultrapassagem, vai ser penalizado. Então, os postos tarifários referem ao período de tempo em horas para aplicação das tarifas de forma diferenciada ao longo do dia, considerando o seguinte posto horário. Você tem o posto horário da ponta, que é o período composto de 3 horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora. Depende do perfil de carga da distribuidora, ela define o seu horário de ponta. Normalmente, das 17h30 às 21h30, ou das 18 às 20 horas, às 18, 19, 20, 21. Então, são 3 horas consecutivas no horário de ponta. Naquele horário de ponta, a demanda é mais cara, o consumo é mais caro. Então, depende de como você estiver utilizando a energia, está tendo penalização já, pagando por um preço que você poderia estar sendo utilizado de uma outra forma. E o fora ponta é o período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares, aquelas que foram definidas nos postos de ponta. Então, o custo de energia para o consumidor final depende de uma série de fatores. Além do nível
de eficiência energética dos equipamentos e das condições operacionais, a forma de contratação pode causar diferenças de valores entre unidades consumidoras semelhantes. Às vezes você tem aí o cara estuda numa determinada universidade, né? E aí tem uma outra universidade que tem um outro contrato, vamos dizer que aquela outra universidade ela pode estar tendo um custo mais pesado em termos de energia, porque está mal contratada, né? Definiu aí os seus parâmetros de contratação de uma forma errada, ou quando foi contratado, atendia, só que ao longo do período as coisas foram mudando e não foram feitos os ajustes de contrato dos contratos de fornecimento. Então, na autoatenção, a tarifa aplicada é binômia, como eu falei para vocês. Cobra-se, além do consumo em quilowatt-hora, né, registrado, a demanda em quilowatt contratada, ou a medida, a que for maior. Então, se você tiver uma demanda de 100 kW e está registrando 120, você vai pagar pela medida. Se você tiver uma demanda contratada de 100 e tiver registrando 80, você vai pagar 100, tá? Porque você está mal contratado. Então, no grupo A, os subgrupos não dependem das classes, mas sim os níveis de tensão. Quando você vai para baixa tensão, então você tem o grupo B, então tem B1, B2, B3, comércio, indústria, residencial. No grupo A não tem isso, não tem subgrupos, tem níveis de tensão. Então você tem o A4, o A2, o A3, cada um deles são níveis de tensão, depende do que é desenvolvido naquela unidade consumidora ou da quantidade de equipamentos, da energia que se necessita, ele é enquadrado em determinados grupos. E cada um desses níveis de tensão, ele tem um custo, tá, de tarifa. Então, a cobrança do fator de potência e do reativo excedente, o fator de potência de referência, como eu falei, indutivo ou capacitivo, tem como limite mínimo permitido o valor de 0,92. Então, o que tiver abaixo de 0,92, vai ser feito o cálculo e a unidade consumidora vai ter que pagar por penalização de estar com baixo fator de potência. Aí tem as questões que eu já comentei, que dá para corrigir o fator de potência. Então, quando for fazer um projeto de eficiência energética, tem que observar essas coisas para não colocar equipamentos de baixo fator de potência. E a análise da demanda também, quando a demanda registrada for inferior à contratada, o faturamento será pela contratada. E quando a demanda for superior, a demanda contratada, o faturamento será pela registrada. Então, é outra coisa que tem que olhar. Isso tudo é para que a gente comece, né, a entender como é que é o fluxo de energia dentro da unidade consumidora, como essa energia é utilizada, em que períodos ela é utilizada, porque isso tudo, o medidor que está lá no ponto de entrega, ele está registrando tudo. E esses medidores, eles conseguem capturar todas as grandezas elétricas, né? Então, o acompanhamento sistemático e a análise das faturas de fornecimento de energia permite avaliar as condições gerais de utilização de energia elétrica na unidade consumidora e traz indicadores para a gestão e para a adoção de ações de eficiência energética. Tão importante é fazer uma análise criteriosa do contrato de fornecimento para evitar cobranças de multas e tarifas de ultrapassagem, como eu comentei. Tarifa de ultrapassagem, a questão das demandas, as multas estão relacionadas à questão do fator de potência. Além disso, o resultado da análise permite também que o contrato de fornecimento com a concessionária seja adequado às suas necessidades, o que pode implicar em redução dos custos operacionais com a eletricidade. Se tiver um contrato ajustadinho, já tem um ganho ali, você está pagando um preço justo pelo que você está utilizando. Então, você tem um contrato ajustado, a demanda está bem ajustada, está bem enquadrado em termos de modalidade tarifária, ou é verde ou é azul, depende do perfil, né, de carga, de utilização de energia, então está tudo certinho. Então, o ponto de partida que eu falo, para fazer a questão de um acompanhamento, de gestão, de gerenciamento e auditoria energética, tem que se debruçar sobre a conta de energia.
para ver em que condições aquele insumo energético ele foi contratado. Isso se aplica também para o gás e para outros insumos, né? Tem uma legislação para isso, né? E aí a gente tem aí algumas planilhinhas, né? Que é importante que isso daí seja levantado. Por isso que a gente pede no projeto de eficiência energética que faça o levantamento, né? Pelo menos de um histórico de 12 meses, pegando as faturas de energia, né? Se você tiver na verde, tem essa tabelinha, se tiver na azul, é uma outra tabelinha, porque tem os componentes, tanto de demanda de ponta como fora ponta. Opa, alguém está chamando? Não? Então, Não. vamos lá. Então, a fatura de energia elétrica é um instrumento fundamental de gestão energética. É necessário conhecê-la e interpretar de forma sistemática, tá? Então, aí é o ponto de partida, faz o levantamento, faz o histórico lá de 12 meses, ali você vai conseguir ver qual foi o consumo médio dos 12 meses, você consegue ver a questão da demanda, o que foi registrado, o que foi que está sendo faturado, o que está sendo registrado, o que está sendo contratado, né? Então, trocando em miúdos, quando você está falando em diagnóstico energético, ele trata de um levantamento elaborado com o objetivo de verificar o padrão de consumo energético de uma empresa, de uma instalação ou de uma instituição pública, além de permitir a adoção de um melhor gerenciamento de energia, uma vez que apresenta os principais hábitos de consumo. Eu falei, é o regime de operação, hábitos de consumo, né? Então, vamos dizer, quanto consome aquele equipamento? Se ele estiver desligado, não está consumindo nada. Então, se ele for ficar ligado a noite inteira desnecessariamente, ele vai consumir e já está jogando energia fora. Então, com isso, a gente consegue, identificando os pontos de desperdício, o desempenho dos sistemas energéticos existentes e o custo do consumo de energia. Então, o diagnóstico energético deve ser feito com base na análise do consumo e tarifas de energia, detalhando o fluxo energético e do fluxo energético dos padrões de uso de energia no processo produtivo, conhecimento dos sistemas elétricos empregados, entre outras avaliações estratégicas como estudar e acompanhar os processos de manutenção dos equipamentos para averiguar a qualidade do serviço realizado e se as manutenções dos equipamentos estão sendo realizadas de forma que eles operem sem defeitos que acarretem o maior consumo de energia. Como você vai, assim, exemplificando, né? Você pega aí uma indústria, né? Então tem muita questão de força motriz. Então, o processo de manutenção ali é um processo muito mais pesado. O pessoal tem que se debruçar sobre aqueles equipamentos e verificar como é que eles estão performando, né? E aí, na medida que os equipamentos vão queimando, né, às vezes as pessoas substituem os equipamentos, aí para economizar dinheiro eles acabam rebobinando o motor, fazendo algumas outras coisas que, na verdade, só vão acarretar um maior consumo de energia. Você pega a questão da iluminação, parece um procedimento meio bobinho, mas se você fizer a manutenção, limpeza das luminárias, depende do tipo de luminária, você já vai ter um ganho de eficiência daquele equipamento só com o processo de manutenção. Então, os processos de manutenção dos equipamentos, eles conseguem averiguar a qualidade do serviço a partir desses levantamentos. Checar se as tecnologias dos equipamentos é atual e voltada para um menor consumo de energia. Que a gente está falando aí de equipamentos energeticamente mais eficientes. Né? A gente pegar a história aí da lâmpada, né? Lâmpada incandescente, ela gerava, né, muito calor, né? Na verdade, quase 100% era calor e pouca luminosidade, né? Então, pouca luz. Né? Só 5% daquilo tudo era luz. E hoje você pega uma lâmpada de LED que é exatamente ao contrário, né? Então ela gera muita luz, né? Então tem aí um negócio de você avaliar, né?
quantos lumes por watts aquela lâmpada está entregando, e não é só a questão do consumo, né, da potência da lâmpada, mas a performance daquela lâmpada. Verificar a utilização de equipamentos quanto à sobrecarga mecânica, às vezes tem algum processo ali tá prejudicando isso, está aumentando o consumo de energia por conta de uma sobrecarga mecânica, né? Analisar a necessidade de investimento em equipamentos mais modernos e mais rentáveis. Custos substituições são vantajosos do ponto de vista da relação custo-benefício. Aí entra naquela questão do próprio projeto, né, que a gente está pedindo lá, fala, tem que calcular o custo-benefício, né? Então, o que é o custo-benefício, né? Então, quanto que custa aquela ação e quanto que ele vai trazer dos projetos de eficiência energética da ANEEL, né? Então, tem uma relação custo-benefício abaixo de 0,85, ele torna-se um projeto que tem uma atratividade econômica interessante. Existem outras formas de calcular a viabilidade econômica dos projetos? Sim, tem a taxa de retorno, a TIRA, tem outras coisas, né, payback, tudo, mas no caso, se a gente for falar só sobre a questão da eficiência energética dos projetos da ANEEL, a gente está falando de custo-benefício sobre a ótica do setor elétrico. Avaliar se os equipamentos estão calibrados e ajustados para o seu perfeito funcionamento, está relacionado à questão da manutenção. Avaliar se as instalações atendem ao funcionamento dos equipamentos, encontros adequadamente dimensionados. Você tem motor subdimensionado, superdimensionado, né? Isso tudo está trazendo aí um custo operacional desnecessário e jogando energia fora. Avaliar se a automação dos processos produtivos pode gerar melhor utilização da energia consumida. Um exemplo que a gente usa muito na questão de sistemas de ar comprimido, às vezes nem o equipamento que não é eficiente, mas a linha de distribuição daquele ar, ela está danificada, então tem vazamento. Então, ali você já está perdendo energia, porque o compressor está trabalhando para jogar ar fora, né? Então, tudo isso é feito a partir de um levantamento, de um diagnóstico energético, na qual você percorre as instalações, conversa com o pessoal que cuida da manutenção, o pessoal da área de engenharia, para que a gente possa definir, né, se a utilização da energia está sendo feita de uma forma adequada, né? Porque senão vai jogar energia fora e o medidor está registrando tudo isso. Então, quando a energia é utilizada, notar que no horário de ponta do sistema elétrico, o custo de energia elétrica é mais caro, como eu falei para vocês. Existe posto horário de ponta e fora a ponta. Horário de ponta são aquelas 3 horas consecutivas, né, determinado pela concessionária, então das 17h30 às 20h30, ou se não das 8, depende do horário de ponta de cada concessionária. Isso está expresso no contrato. A energia é mais cara, a demanda é mais cara, porque tem uma utilização muito mais intensiva naquele horário. Então, as pessoas que não conseguem fazer uma modulação de carga, elas vão pagar pelo custo da energia mais caro. Então, vamos dizer, analisando como é que é o comportamento e a utilização de energia de cada unidade consumidora, depende da atividade que é desenvolvida, né? Você fala, mas como que a gente vai fazer deslocamento de carga numa universidade, né? Se a iluminação ela é normalmente utilizada dentro do horário de ponta, né? Mas às vezes existe alguma ociosidade dentro né? Nem todas as salas estão sendo utilizadas, então você faz algum controle de gestão dentro daquela, né? Que na qual você não vai utilizar toda a energia necessária naquele horário. Onde e como a energia é utilizada. Saibam onde a energia é utilizada para fazer as intervenções de forma assertiva.
é isso que eu estou falando para vocês, né? Vamos dizer, ela é utilizada dentro de uma sala de aula, mas aquela sala de aula está sendo ocupada, né? Como que ela é ocupada, né? As aulas são em qual horário que precisa, né? Então, sistemas de ar-condicionado, eles são muito cobrados, né? Então, a pessoa já chega, já liga o ar-condicionado. Então, se você pega um prédio comercial, não necessariamente precisa ligar o ar-condicionado na hora que está chegando as pessoas, vamos dizer. Ainda está num processo de que o prédio está resfriado durante a noite, então dá para ligar um pouquinho mais tarde o ar-condicionado e desligar um pouquinho antes das pessoas saírem, né? Então, mas isso tudo tem que ser analisado a partir de levantamentos, de conversar como é que funciona e a ocupação do prédio, né? Então, isso tudo tem que ser possibilidades. O inventário facilita a identificação da oportunidade de otimização de consumo e demanda. Então, falar, eu acho que tem 10 motores, né? Não sei, aqui nessa sala tem 5 luminárias, deve ser de 20 watts, né? Não sei se é de LED, não. Você tem que ter um inventário, então você tem que debruçar, fazer o levantamento da... Deixa eu ver aqui se eu não estou... Opa, já estou meio atrapalhado aqui no horário, né? Então, adeque o consumo à densidade. A primeira é a mais importante medida de economia é adequar o consumo ao que realmente interessa. Então, aí, quando a gente vai para projetos de eficiência energética, as medidas podem ser classificadas de acordo com o seu custo de implementação. Existem algumas medidas de custo zero e baixo custo, são medidas assim orientativas, né? Tem um impacto muito pouco relevante em termos de consumo de energia. Então, vamos dizer, elas são também de baixo custo e aí não interferem na questão de você ter aí estruturar um projeto muito robusto do ponto de vista de investimento ou substituição de equipamento. Depois tem as medidas de projetos de médio custo e assim investimento de alto custo são as que necessitam de uma grande quantidade de investimento, precisam de estudos de payback e de risco e aproveitam momentos de oportunidade para a realização de retrofits. Então, a elaboração de um projeto de eficiência energética envolve a realização de várias atividades, que vão desde a fase de levantamento de dados, identificação de oportunidade técnica, além do processamento e verificação dos resultados, que é aquele famoso protocolo de medição e verificação de performance. Então, a análise inicial é a avaliação do consumo atual, então, levantamento inicial detalhado dos dados de consumo de energia, identificando os principais usos finais e o seu regime de operação. É o que a gente chama de tirar uma fotografia de como aquela unidade consumidora ela está atualmente. Então, você faz o registro num levantamento de dados e análise de toda essa documentação que eu fiz referência, para você poder fazer uma fotografia de como que é a unidade consumidora naquele determinado momento. E aí, a partir daí, você faz um mapeamento completo das áreas de usos finais, onde há potenciais para economizar energia, como iluminação, aquecimento, ventilação, sistema de condicionamento ambiental, equipamentos elétricos, entre outros. O diagnóstico energético nada mais é que uma auditoria energética. Então, realizar a auditoria para obter uma análise detalhada do consumo e identificar os potenciais de ganhos energéticos. E o estudo de viabilidade é para verificar quais são as ações que vão ser contempladas dentro daquele. Né? Então, você tem que fazer um estudo de viabilidade do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico e priorizar as ações, né? Fazendo as ações que trazem maior ganho energético naquele momento e as que têm um payback muito longo ou baixa atratividade, elas ficam para um segundo plano. Planejamento das ações são as definições de metas, definir metas claras e mensuradas para a redução do consumo de energia e otimização energética. Seleção de tecnologias, definir tecnologias e soluções que melhor
se adequem às necessidades identificadas, como substituir equipamentos ou adoção de sistemas de automação e controle. Né? É o que a gente fala, às vezes vão pôr um motor de alto rendimento. Então, às vezes é melhor você colocar lá um inversor de frequência, alguma coisa, né, que você vai ter um ganho energético maior do que simplesmente trocar aquele motor por um motor de alto rendimento. Né? Então, tem que fazer um estudo, né, de ver qual a adoção de sistemas de automação e controle, às vezes eles trazem um maior ganho energético do que simplesmente a troca de um equipamento por um equipamento mais eficiente. Implementação das ações, execução das medidas, implementar as ações de eficiência, né, que podem incluir a troca de equipamentos, melhorias na infraestrutura e mudanças nos processos operacionais, incluir até a questão de mudança de hábitos de consumo. Sensibilização, então é importante, né, que da eficiência energética, a gente possa passar esse conhecimento e a melhor forma de utilizar aquele equipamento para os usuários. Né? Então, se promove a conscientização, né, sobre a importância da eficiência energética, para não ser encarado como, os caras não têm o que fazer, estão trocando as lâmpadas aqui só por gracinha, né? Não é bem assim. Monitoramento e avaliação, então, sistema de gestão de energia. Adotar sistema de gestão de energia para monitorar continuamente o consumo e avaliar o desempenho das medidas implementadas, ajustes e melhoria, estabelecer procedimentos que identifiquem oportunidades de melhoria contínua, que é aquele negócio do PDCA, né? Então, o processo de eficiência energética nada mais é que um processo de melhoria contínua, né? Então, você faz o levantamento, faz a implementação, faz o acompanhamento, vê se tem desvio, faz os ajustes, faz o planejamento e vai sempre no ciclo do PDCA. Alocação de recursos e financiamentos. Né? Existe aí uma série de linhas de financiamento disponíveis, não só dentro da concessionária, que é o programa de eficiência energética, mas aí no mercado também existem programas governamentais e linhas de crédito específicas. Né? Então, vamos dizer, às vezes a pessoa não tem aquela a indústria não tem o dinheiro para implementar, e aí você pode buscar no mercado essas linhas de financiamento, né, que são bem atrativas. Né? E o que deve conter o relatório? O relatório precisa ser claro e trazer as informações necessárias para tomar decisões sobre o desempenho energético de uma edificação ou instalação, onde são descritos os seguintes itens. Um resumo executivo, né, um contexto do projeto e escopo, tabela de resumo das ações de eficiência energética, informações básicas como informações de contato, escopo da auditoria e metodologia usada, descrição do local e da identificação, histórico de consumo e gastos energéticos, resultado da análise de consumo por uso final, e aí vai para a descrição dos sistemas prediais, dados de ocupação envoltória, né? Às vezes, envoltório, que tem a ver isso. Às vezes a envoltória ela tem um caráter importante na determinação aí de consumo de energia. Ou os equipamentos que você está colocando. Às vezes você faz um sistema de iluminação que ele vai exigir, né, ele vai ter uma carga térmica muito alta que vai exigir uma performance muito maior dos sistemas de ar-condicionado. Então, quando você vai fazer um projeto de iluminação, tem que avaliar se ele não tem um impacto na questão da climatização. A questão dos usos finais de energia, como fiz referência, iluminação, climatização, força motriz e etc. E fazer o registro fotográfico disso tudo, né, para identificar, né, onde está sendo feito. Então, detalhamento das ações de eficiência energética, medidas de baixo, médio e alto custo, como já fiz referência, medidas sobre energias renováveis de geração distribuída, né? Existe conceitualmente, né, quando você fala em geração distribuída, energias renováveis, né, na verdade, você está mudando a fonte de geração, né? Então, ele tem um impacto na questão do consumo de energia? Não tem, do jeito conceitual, não. Mas você está trazendo uma fonte renovável, um aproveitamento de energia solar para alimentar, para converter em energia elétrica para utilizar aqueles equipamentos. Então,
Nesses casos, né, o meu conselho é o seguinte: primeiro faça o levantamento dos potenciais de redução do consumo de energia via eficiência energética. E depois você faz o dimensionamento sobre aplicação de fontes de energia renováveis, seja solar ou eólica. Medidas de operação e manutenção, estudo de viabilidade técnica e financeira. Informações adicionais, dados de medição e modelos de monitoramento, informações de fabricante, plantas, desenhos e especificações técnicas. Ufa! Bom, alguém está por aí? Opa, estamos por aqui, Segurante. Estamos aqui. Opa! Desculpa aí, mas descarreguei um caminhão de tomate. Agora vamos tentar recolher aí os tomates, né? Pessoal, é que tem tanta coisa para a gente falar, né? O tempo é curto e a gente acaba aí atropelando um pouquinho os prazos, né? Os horários, mas espero que eu tenha atendido a expectativa, né? Você não pode mais ativar o som. Oi, pessoal. Opa, eu acho que agora voltou. Você falou, eu ouvi. Ah, então tá bom. Não, eu só queria. Um dos pontos da sua aula me chamou bastante atenção, né, que foi a questão do diagnóstico energético quando você faz a coleta dos dados, né? E isso me chamou a atenção, em alguns casos, inclusive você e eu, né, participamos de alguns projetos de eficiência energética, onde nós tivemos que coletar os dados na rua, né? Sim. E para isso. É importante, eu acho que comentar, né, que as vias públicas elas têm diferentes classificações, inclusive existem normas para isso, né? E que ruas e avenidas elas podem mudar a sua classificação com o tempo. Então você tem vias que são de baixo tráfego, mas com o tempo, em função de construção de prédios, né, elas acabam virando vias de mais alta intensidade, né, de tráfego e tudo Sim. mais. Então, isso requer sempre uma análise constante da iluminação em vias públicas. E é claro que, e aí chamando a atenção, né, para a parte de segurança, você recorda, né, que quando nós fizemos algumas, nós tivemos que pedir para a CET bloquear algumas ruas, né, para que a gente pudesse fazer as medições, né? Então, sem dúvida. Então, é importante essa questão de segurança, tá? Para passar aí para o pessoal, que dependendo do caso, né, e dos projetos, a gente tem que sempre envolver os aspectos de segurança. Sim. Não tenha dúvida com relação a isso, né? A segurança em primeiro lugar, né? Então tem que observar. E com essa questão que você colocou da questão das vias, né? No início da apresentação eu fiz referência à questão das normas técnicas, né? Então não é simplesmente vai lá trocar, né? Troca 6 por meia dúzia, né? Então, se a conta de padeiro ela vai dar certo, né? Você está tirando 100 watts, colocando 20 watts, vai reduzir o consumo, né? Agora, aqueles 20 watts e aquela configuração da instalação, né, do mapeamento ali, ele vai entregar a quantidade de luz necessária. Então, isso tem uma norma, tem as normas técnicas que tem que ser observadas. Então, não é simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Por isso que é feito o levantamento e identificado, feitas as medições, e ver se está dentro da norma. Você tem que colocar equipamentos energeticamente eficientes, mas que entregam uma qualidade de luz semelhante ou melhor do que
existe atualmente naquele ambiente. Exatamente. Uhum. Pessoal, mais alguém? Marcelo, Oi, fala aí, patrão. esse material você vai disponibilizar para a gente, essa apresentação? Sim. Como foi falado no início, a aula está gravada, tá? E o material também vai ser disponibilizado. Né? Porque a gente estava meio perdido com não tem relação ao segredo, não. modelo, a gente estava meio perdido com relação ao modelo que seria apresentado no relatório. A apresentação de hoje tirou todas as dúvidas que a gente estava, né, como fazer a apresentação do projeto. Isso. Olha, inclusive, né, não só nesse material, mas também no próprio regulamento, ele tem um pequeno roteiro lá, Ok. e naquele documento que a gente publicou também da alteração das datas, tem um anexo ali que tem um pequeno roteiro. Né? A gente não quis determinar um roteiro, mas eu até vi para a CPFL um projeto aprovado por eles lá. Eu vou tentar, porque tem uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados, vamos dizer, é um projeto que já foi implementado por uma empresa dentro de uma unidade consumidora, então, vamos dizer, tem a questão de confidencialidade. Mas eu vou tentar tirar todas as identificações ali e mandar para a turma aí, desde que eu obtenha autorização lá da CPFL, para que vocês possam verificar como é que vai. Mas tá? essa divisão que você colocou para a gente já tirou a nossa Ajuda dúvida. bastante, né? Ajuda. Agora a gente usa o modelo ABNT e a gente começa a preencher os requisitos. Ok. Muito obrigado pela oportunidade, viu? E é isso, obrigado a vocês por estarem aqui, né? Em férias, né? Vocês aí, o corpo docente em férias, aí tá com a gente ainda. Não, tá ok. Legal. É um prazer. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Bom, já vai dar 19 horas, a gente passou aí 15 minutos. Né? Se ninguém tiver mais nada a colocar, a gente estaria encerrando essa primeira live, né, que a gente, essa primeira aula que a gente vai fazer todas as quartas-feiras, com exceção de hoje, por conta do feriado estadual de ontem, a gente transferiu essa aula para quinta-feira, mas as demais aulas vão acontecer sempre às quartas-feiras, no período das 18 às 18h45, né? Se a gente conseguir segurar o pessoal que não pode ver um microfone na frente, que começa a falar e não para mais. Mas, enfim, né, aí a gente vai estar disponibilizando os links, né, e também as chamadas para que as pessoas possam se envolver. Então, essas aulas elas vão ocorrer ao longo do mês de julho e nas primeiras semanas também de agosto. E no mês de agosto a gente vai retomar, né, as atividades aí, um calendário presencial também, e todo o suporte que a gente se comprometeu a dar para vocês, para que vocês possam fazer um projeto legal, que atenda aí todos os requisitos, que seja competitivo, com as demais equipes que estão participando do programa, né, e alguém vai acompanhar, né, essa premiação lá em Brasília e infelizmente não dá para levar todas as equipes, né, mas a gente vai fazer isso também. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar? Vamos lá. Então tá bom. Bora, pessoal. Boa noite a todos, né? Já estamos praticamente na sexta-feira. Bom final de semana a todos, hein? Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Ok, boa noite. Tchau, tchau.